Olá, bom dia, mais uma vez aqui com vocês, meus amigos, minhas amigas. Hoje vamos falar sobre Moisés, né? Estamos neste mês de dezembro falando sobre os homens da Bíblia, né? Já falamos sobre os jovens, já falamos sobre as mulheres, agora estamos falando sobre os homens da Bíblia. A partir do mês que vem, vamos continuar a fazer aquelas leituras da Bíblia. Por enquanto, o Senhor colocou no nosso coração de falarmos para os jovens, falarmos para as mulheres e agora falarmos para os homens da Bíblia. Seja bem-vinda, minha amiga, Deus te abençoe. Estou com saudade de falar com você. Então, nós temos aqui hoje um grande homem da Bíblia, que foi Moisés, né? Nós estamos falando isso devido, primeiro foi sobre o Outubro Rosa das mulheres, que se estendeu até o Novembro Azul dos homens, então não sobrou espaço, e agora vamos falar sobre os homens da Bíblia, que eu acho que também merecem uma consideração, visto que a Bíblia, quando se fala em homens de Deus e mulheres de Deus, muitas vezes não há genealogia sexual, fala sobre pessoas, sobre igreja, né? Então, muitos conselhos que é dado aos homens também é dado às mulheres, muitos conselhos que é dado às mulheres aos homens, aos filhos, aos guerreiros, aos pais. Então, quando nós falamos sobre pessoas, sobre seres humanos, muitas vezes nós não falamos sobre o homem ou mulher. O conselho que damos para um homem, damos para uma mulher, porque diante de Deus nós somos um só corpo, um só espírito. E não podemos nos abonar, a mulher pode fazer isso, o homem não pode, o homem pode fazer isso, a mulher não pode. Diante de Deus somos todos iguais e devemos ser pessoas honestas, trabalhadoras, pessoas dignas, né, do seu salário, pessoas dignas de serem honradas, e não só por sermos crentes, não só por sermos cristãos, mas nós como cidadãos comuns, pessoas normais, nós devemos honrar nossa pátria, honrar nossos governantes, honrar nossos compromissos financeiros, né? E hoje, mais uma vez, aqui viemos falar sobre Moisés. Moisés, um grande homem da história bíblica, da história da humanidade. Quando nós falamos história, muitas vezes as pessoas têm tendência a achar que são invenções, são fábulas. Não. O que nós falamos aqui são verdades, pessoas que viveram, passaram por tudo isso. E Moisés, como muitos sabem a história de Moisés, né? Moisés foi um grande guerreiro, um grande lutador. Moisés nasceu numa era em que era proibido o nascimento de meninos, né? Nós já falamos aqui, quando falamos de Miriam, né? Falamos um pouquinho também da história de Moisés, e agora vamos continuar aqui mais um resumo da história da vida de Moisés. Quem quiser ler na íntegra em 1 Samuel e em 2 Samuel, os dois livros de Samuel, aliás, desculpa, isso é de Davi, né? Esse em Gênesis e Números fala muito, Números, na realidade, Números 12, 3 fala muito sobre Moisés, né? E também em Êxodo, e conta toda a história, né, do povo. O que aconteceu? Moisés, ele nasceu numa época em que o rei queria, né, para que fossem todos os meninos mortos, todos os meninos que nascessem, que eles fossem mortos, né? Porque o rei tinha muito medo de ser derrotado. Então, ali a mãe de Moisés teve um menino e Miriam, sua irmã, teve a brilhante ideia de ver que o rio passava nos fundos, né, do palácio real, de colocar Moisés num cesto, e providenciou com que a filha de Faraó encontrasse Moisés. E a filha de Faraó encontrou Moisés e ali cuidou de Moisés. Eu vou ler um pouquinho a história para que você se sincronize bem. Então, Moisés foi um dos profetas mais importantes da Bíblia. Foi um grande líder religioso, foi o segundo juiz de Israel, foi legislador, profeta, a quem muitos dão a autoria do Torá e tradicionalmente atribuída o nome, porque Moisés foi um dos autores, né, através do Espírito Santo de Deus. Foi Moisés que escreveu nas tábuas da lei os 10 mandamentos, né? Foi escrito por Moisés, através do Senhor Deus, deu os 10 mandamentos a Moisés, né? Por isso que o Torá se aplica a Moisés. O nome de Moisés é tradicionalmente traduzido como tirado das águas, porque Moisés foi tirado das águas.
Embora um estudo linguístico aponte que tem origem egípcia e signifique simplesmente filho, já que o fonema 6 é a representação do filho em egípcio, assim como rei Manassés. Não importa, né? Mas nós sabemos que Moisés foi tirado das águas e foi criado pela filha de Faraó, mas foi educado pela sua mãe, porque a filha de Faraó precisava de uma ama, e quem foi escolhida para ser ama de Moisés? A sua própria mãe. Então ele foi educado no meio do povo hebreu. Ele não perdeu ali, né, seu ensinamento, a sua raiz, né? Moisés foi um instrumento de Deus para liderar o povo hebreu, para tirar o povo hebreu ali do Egito, né? O povo já estava ali a sofrer muitos anos, e Moisés cresceu, né, com os luxos, com a educação de um rei, e foi ensinado espiritualmente pela sua mãe verdadeira. Então ele conhecia os costumes bíblicos, ele conhecia a Deus, ele temia a Deus, né? A Bíblia diz que Moisés foi o mais humilde de que todos os homens que havia sobre a face da terra. O mais humilde. Porque Moisés, apesar de ser considerado, né, legisticamente filho da filha de Faraó, neto de Faraó, Moisés foi criado por uma hebreia, pela sua própria mãe. Então ele podia viver no luxo, ter a vida que quisesse, mas ele quis servir a Deus. Então ele foi muito humilde. Entre todos os homens, Moisés foi tanto humilde que ele errou, ele pecou quando ele tocou 2 vezes na rocha, porque ele não queria desagradar o povo, ele queria ser um bom líder. Muitas vezes o nosso erro é queremos agradar o povo e erramos, pecamos, né? E Moisés deixou de entrar. Moisés foi salvo, né? Está no céu com o Senhor, mas ele deixou de entrar na terra prometida, porque ele não fez a vontade de Deus, mas naquele momento ele fez a vontade dos homens, porque ele não queria decepcionar os homens, e ele decepcionou a Deus. Muitas vezes nós não queremos decepcionar os homens e decepcionamos a Deus. Infelizmente acontece isso nas igrejas, como missionários, pastores, pai, mãe, filho. Muitas vezes a mãe não quer desagradar o filho e desagrada o marido, muitas vezes o marido não quer desagradar o filho e desagrada a mãe, e muitas vezes não quer desagradar o filho, a mãe desagrada o filho, e assim vice-versa, né? Sempre, às vezes, queremos contornar tudo, mas nós não conseguimos contornar tudo, só Deus consegue. Nós muitas vezes queremos ser deusas, ou muitas vezes nós queremos ser semideusas, mas temos que conscientizar que nós não somos, nós não vamos salvar o mundo, por mais que nós tentemos, mas estamos aqui para ajudar, para fazer o que for possível, né? Então Moisés libertou o povo de Israel do Egito. Moisés foi testado e testou a Faraó, e ele passou por muitas tribulações ali, foram 10 pragas a negociar ali com o Faraó, e muita dificuldade, muita luta. E quando chega em frente ao Mar Vermelho, e agora o que vai acontecer? O Senhor manda Moisés tocar nas águas, Moisés toca nas águas, a água se abre, o povo passa de pés descalço ali, sem molhar uma planta do pé, o mar se abriu e fez ali uma parede de água em volta de Moisés. E quando o povo de Faraó volta atrás para recuar, e no meio do mar, depois do povo ter atravessado, as águas se fecharam e todos os carros de Faraó foram inundados, e todos os soldados foram mortos, e um grande livramento o Senhor concedeu a Moisés, né? Nós sabemos que no Monte Sinai, Moisés recebeu as instruções de Deus, recebeu os 10 mandamentos, né? Recebeu ali a palavra de Deus nas tábuas da lei. E Moisés também passou por grandes provações ali no deserto, porque o povo idolatrou, o povo prostituiu, o povo errou. E muitas vezes Moisés se perguntava: eu sofri tanto, eu fiz tanta coisa para esse povo volta ao pecado. E muitas vezes Moisés ia para o monte orar, jejuar, e para receber a instrução do Senhor, mas muitas vezes Moisés dava vontade de deixar aquele povo ali morrer, mas ele nunca abandonou o seu povo. Por mais difícil que fosse, Moisés nunca abandonou o seu povo, e ele conduz o povo de Israel até o limiar das terras de Canaã. Por que até o limiar?
como aquele povo pecou, como aquele povo errou, o Senhor disse que aquele povo não entraria na terra de Canaã. Então precisou de nascer, apenas de 20 anos para baixo, nascer uma nova geração. Apenas Josué e Caleb puderam ver a terra. Apenas Josué e Caleb puderam entrar na terra. Então aquela terra prometida a Abraão, aos filhos de Abraão, somente uma geração pôde entrar naquela terra. Quantos de nós temos essa promessa e perdemos a promessa da terra prometida por coisas vãs, por coisas pequenas, por coisas do dia a dia, por briguinhas, por desentendimentos? Não perca a sua bênção, não perca a sua promessa. O Senhor quer te salvar, o Senhor quer te abençoar. Como nós dissemos desde o início, vamos falar sempre no grande homem da Bíblia, que foi e será sempre o Senhor Jesus, o mais autêntico, o mais humilde, o vencedor que morreu na cruz por mim e morreu na cruz por você. Esse deu-nos a terra prometida. E quando ele foi, ele disse: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu vos preparar lugar, eu voltarei, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, mesmo nós pecando, o Senhor nos deu o direito de herdarmos a vida eterna, de entrarmos nessa grande terra prometida, que é Jerusalém celestial. Aqui o povo pecou e não teve direito. Então, aquela geração toda passou anos e anos ali no deserto, até que ela morresse e que entrasse na terra de Canaã apenas aqueles novos, abaixo de 20 anos, Então nós temos aqui muitas histórias, a divisão das águas do Mar Vermelho, no Monte Horebe, na Península do Sinai, as tábuas dos 10 mandamentos, escrito pelos dedos de Deus, foi mesmo Deus que escreveu, a Arca do Concerto, depois os códigos da lei, a lei mosaica, que foram as leis de Moisés, por isso chama lei mosaica. Era preciso ter leis para conduzir um grande povo, um número tão grande de pessoas, era preciso ter leis, E Moisés estava aqui meio perdido ali, até que seu sogro Jetro orientou que dividisse as tribos, que dividisse em grupos, para que aquele povo pudesse assim governar melhor aquele povo, Então foram muitos anos, 40 anos, durante 40 anos o povo peregrinou ali no deserto. E Moisés morreu com 120 anos, Depois dele contemplar, ele não entrou na terra porque ele também errou, ele tocou a rocha 2 vezes, mas ele pôde contemplar a terra de Canaã, no alto do Monte Nebo, na planície de Moabe. Então, depois que ele contemplou a terra de Canaã, Josué, o seu ajudante, ele sucede Moisés como líder. Josué passa a ser o líder no lugar de Moisés, chefiando a conquistas dos territórios ali na Transjordânia e de Canaã. Então Moisés configura o maior, o Messias, ele configura o Senhor Jesus, mas com uma diferença, que Jesus não pecou. Jesus continua sendo o nosso líder. Jesus nos prometeu a terra prometida e Jesus está na terra prometida e ele vem nos buscar para nos levar para a terra prometida. Então Moisés foi um grande líder, ele teve grandes experiências, teve muitas derrotas, muitas tristezas, como nós temos. Minha vida é repleta de alegria. Hoje eu estou triste, amanhã eu estou alegre, amanhã eu estou triste, hoje eu estou alegre. Enquanto estivermos aqui, vamos passar por isso. Até o próprio Jesus chorou. Quem é que não chora? Todo mundo chora. Eu gosto muito de chorar de alegria. Tem um hino que fala assim: eu quero chorar de alegria e viver a cantar. Então é assim, Moisés foi um líder, ele guerreou, ele lutou e tirou o povo do Egito, ele foi abençoado por Deus, ele viu Deus face a face, ali na sarça ardente, ele queria ver o Senhor acendeu uma sarça e passou, e ele viu a sombra de Deus, e ele ficou ali com o seu rosto iluminado. Quando ele desceu do monte, nem as pessoas puderam olhar para Moisés, de tão grande que foi.
a bênção, né, que Moisés recebeu. Você também pode ver face a face o Senhor. Basta você aceitar Jesus. Você pode ter uma terra prometida, uma terra de que não mana leite e mel. Não essa Canaã terrestre, mas é uma Canaã celeste. Porque Deus quer te salvar, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Ele foi para o Pai nos preparar lugar, e foi preparar lugar para mim e para você. Nós temos que ter em Jesus o nosso Salvador, colocar nos pés do Senhor as nossas aflições, as nossas lutas, as dificuldades. Imagina as mulheres de Moisés, a mulher, as mulheres que viviam ali naqueles acampamentos, né? Os filhos, não foi 40 anos no deserto. Gente, eu andei 2 horas ou 3 no deserto, de camelo, e foi complicado. Depois ainda tive que andar assim, alguns passos a pé, de descalço, que no pé da gente afunda. Às vezes a gente fica até o joelho de areia, precisa de outra pessoa nos puxar. Às vezes você está num lugar tão plano e depois vem aquele vento e faz aquelas dunas ali onde era totalmente plano. Imagina você viver 40 anos assim, num lugar que não há nada, nada, não há água, não há planta, não há nada. Só quem já foi ao deserto sabe. E eu falo, foi um dos melhores lugares que eu fui, foi fantástico, mas não é fácil. E a gente pôde ver ali como é viver no deserto. Depois vamos falar de João Batista também, que pregou no deserto. Eu gosto muito de falar sobre o deserto, porque muitas vezes nós vivemos num deserto. Estamos rodeados de pessoas vivendo num deserto. A causa de muita depressão é isso. Você precisa procurar ajuda, você precisa encontrar pessoas que te amam, vocês precisam ouvir, eu estou aqui para você. É muito bom ouvir isso. E assim vamos encerrar nossa live sobre Moisés. Eu queria falar sobre 2 pessoas, mas ainda não sincronizei bem o meu tempo. E hoje vamos ficar só sobre Moisés. Amanhã talvez falemos sobre Josué, sobre Davi. Era bom se eu conseguisse falar sobre 2 pessoas. Também não vou conseguir mesmo falar sobre todos os homens. Nós temos um mês para isso. Talvez falar sobre 30, 40 homens da Bíblia, grandes heróis da Bíblia. São imensos, graças a Deus. Mais importante é falarmos do Senhor Jesus, o grande autor da nossa fé, o grande consumador da nossa fé. E quando partimos deste mundo, ou quando o Senhor nos vier buscar, possamos dizer, acabei a carreira e guardei a fé, como Paulo disse, ok? Vamos orar. Senhor, abençoa as nossas vidas, abençoa a tua igreja, os teus filhos, abençoa, Senhor, a cada um de nós. Consola os corações tristes, abençoa aquela jovem, aquela irmã que perdeu o seu sobrinho, dela conforto, dela paz. Ser com cada um dos teus filhos, ó Deus, para que possamos ser líderes valentes, vitoriosos, para que possamos levar a tua igreja, Senhor, à eternidade. Não por nós mesmos, mas pelo poder que há no sangue de Jesus, pelo teu Filho amado que morreu na cruz por nós. E que possamos seguir em frente, Senhor, com força e com poder, pois assim nós oramos em nome de Jesus. Não esqueça, você é a impressão digital de Deus e Deus tem o melhor para a sua vida. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Beijo no coração.